A paz do Senhor, povo de Deus, sou o pastor Marcos André e esse aqui é o nosso canal Clube da Teologia, né? Nosso canal aí de estudos da Palavra de Deus, né? Com foco aí também para a Escola Bíblica Dominical, amém? Então aqui nós vamos a mais um vídeo, né? E esse vídeo aqui é para a aula de número 8 da revista da editora Betel Conectar, né? A nossa revista aí para jovens, amém? Bom, né, os irmãos sabem, né, que eu gravo também para a revista da CPAD para adultos e da editora Betel para adultos, né? Mas vamos aqui da revista Betel Conectar e o tema dessa lição, né, de número 8 é características de um obreiro, amém? Então você que é professor, né, hoje aí você vai falar aí sobre as características de um obreiro, até mesmo com esse foco aí para preparar alunos para esse ministério, né? Esse ministério de trabalhar na obra do Senhor, né? É o chamado ministério levítico, né? Onde os levitas eram separados para o serviço da casa de Deus, assim também é o obreiro, né? Ou seja, todo obreiro se torna aí um levita, amém? Bom, então vamos aí ao nosso vídeo, né? Ao nosso estudo. Lembrando que vai estar na descrição aqui desse vídeo o link, né, para nossa para essa lição que está no nosso blog, lá o Clube da Teologia, tá? O meu blog aí de estudos da Palavra de Deus e para a Escola Bíblica Dominical. E também vou deixar aí o link para você adquirir o meu livro, tá bom? O Maior Milagre de Jesus, que é o livro que eu publiquei ano passado aí, em 2021, tá? E é uma bênção, com certeza vai ser uma bênção para a sua vida. Amém? Bom, eu quero também, vou deixar também aí na descrição, né, do vídeo a chave Pix, né, o número para você que quiser também fazer qualquer contribuição, tá? Para poder ajudar aí essa obra, esse ministério de ensino da Palavra de Deus. Vamos aí ao nosso estudo. Deixa eu continuar aqui. Bom, então o tema é característica de um obreiro e aqui o versículo do dia é Tito 1,7, né? É onde Paulo ele orienta, né, como deveria ser, né, os obreiros, né, que fossem escalados, que fossem separados para o ministério, tá? E aí vamos nessa introdução, aonde eu separei já a parte aí que diz assim, vou começar a ler na introdução aqui, a gente poder comentar algo sobre ela, né? Bom, aqui o comentarista coloca assim, o obreiro escolhido por Deus para o exercício do ministério precisa possuir qualidades que o tornem irrepreensível diante da igreja, né? Sobre isso aqui é importante salientar o seguinte, o que significa irrepreensível, né? Aqui na lição mais à frente ela vai falar um pouquinho, tá? Mas o irrepreensível é aquele que ele não dá para ser repreendido, né? Ele está acima de qualquer suspeita, né? A lição coloca dessa forma, tá? Então, quando for separar um obreiro para o ministério, ele tem que ter essas qualidades que o torne ele irrepreensível, ou seja, a igreja tem que perceber nele um obreiro de Deus, né? A igreja tem que perceber isso, tá? Por isso, quando vai se separar um obreiro, normalmente a igreja já viu nele essas qualidades, essas características, né? A igreja percebeu, a igreja já vai separar um diácono, a igreja já tem aquele irmão como um diácono da casa do Senhor, né? Bom, eu quero lembrar também os irmãos, né? Você que ainda não é inscrito no canal aí, faça a sua inscrição, né? E deixa seu like também nesse vídeo que para ajudar aí, né? A divulgação do vídeo, amém? Bom, continuando aí, né? O tópico 1, qualidades do bispo, tá? Aqui o bispo ele tinha o mesmo, ele era o ancião, né? Ele tinha o mesmo valor de pastor, né? E ainda hoje, né? É o que veio a ser chamado de presbítero, né? Bom, aí no tópico 1.1, subtópico, o tema desse subtópico é o bispo e a conduta familiar. Aqui vai abordar uma área, né, da conduta dentro da família, que é muito importante para os dias de hoje, para essa questão, né? Bom, nesse subtópico, eu separei a parte que diz aí, ó, no texto da missiva a Timóteo, né, da carta a Timóteo, Paulo fala abertamente que o bispo precisa ser marido de uma mulher, ou, né, como alguns textos colocam, marido de uma só mulher, né?
e saiba governar bem a sua própria casa. A ideia aqui é o seguinte, né? Naquela ocasião, quando foi escrito esse texto, né, da carta de Paulo, era autorizado ali, era permitido pelas leis, né, que o judeu pudesse ter mais de uma esposa, tá? Isso aí era uma autorização, né? É a chamada bigamia ou poligamia, perdão. E não só o judeu, como alguns povos ali da região também. Só que quando a gente pega, e o meio cristão, ele sempre viu dessa forma, quando pega o texto bíblico lá do surgimento do casamento, Deus fez o homem para ele se unir a uma companheira e com ela ser uma só carne. Então a poligamia não era algo que estava no coração de Deus. Essa é a verdade. E agora, e o detalhe é o seguinte, né? Ela não estava no coração de Deus e não era à toa, né? Tanto que a maioria, quando a gente pega o texto bíblico, a grande maioria, né? Se não todos ali que tiveram várias esposas, tiveram problemas no casamento. Todos, né? Você vai ver, acho que um dos poucos ali que você vai ver que não teve problema com a esposa, você vai ver Isaac, por exemplo, né? Ele não tem problema, porque ele só tinha uma esposa. E aí você vê como é que isso fez toda a diferença na vida dele, né? Então a gente vê Paulo escrevendo aqui para Timóteo, ele dá essa orientação. Então não era para separar aquele que tinha, para o ministério, aquele que tinha mais de uma esposa. A questão é simples, porque ele ia ter problema no ministério. Não é fácil. Hoje a gente, né, os casados, né, a gente tem dificuldades para exercer o ministério e conciliar a família junto. Não é uma coisa fácil, simples. Imagina aquele que tem duas esposas, né? Então isso aí foi uma orientação de Paulo para isso, tá? E junto a isso ele coloca assim, ó, que saiba governar bem a sua própria casa. Ou seja, ele tinha que saber administrar a sua própria casa, né? A palavra governar bem aqui tem essa ideia de administrar ou de liderar, né, a sua própria casa. Isso aí era uma forma de verificar o preparo daquele obreiro, né? Bom, separei também a parte que diz assim, ó, liderar com sabedoria a sua casa, pastorear os filhos e cuidar da esposa com amor e respeito, pois assim demonstrarão estar aptos a liderar na casa de Deus. Então, o obreiro, ele tinha que ter esse bom governo da casa dele, tá? Porque quando ele fizesse isso, ele ia demonstrar, era uma demonstração de que ele estava apto a liderar a casa de Deus. E hoje a gente vai ver assim muitos que são levantados ao ministério que não tem nem família, né? Por isso que muitas igrejas ainda têm aquela visão de que o obreiro tem que ser casado, né? Porque de onde eles tiraram essa visão? Dessa carta aqui a Timóteo. Tá? Essas orientações aqui passam essa visão. Por isso, em alguns ministérios, o obreiro tem que ser casado, né? Para que ele exerça o ministério. Porque o próprio ato o próprio conduta dele no casamento vai demonstrar se ele vai ser um bom ministro de Deus, um bom líder espiritual, tá? Essa aqui é a ideia. Então, por que muitos ministérios ainda têm essa legislação, né, de que o obreiro tem que ser casado? Por causa desse contexto aqui, dessa carta aqui, né, essas orientações de Paulo a Timóteo. Bom, então vamos aí para o subtópico 1.2, e aqui fala, o tema é as qualidades temperamentais, né? Então vamos aí a esse subtópico. Separei a parte que diz assim, ó, tá falando como que o obreiro tinha que ser. Então aqui, ó, Paulo diz que o bispo precisa ser sóbrio, né? Ele não pode ser alucinado, né, com divagações teológicas esquisitas, estranhas. Então ele tinha que ser sóbrio, não espancador, né? Não espancador parece forte, né, como a lição mesmo fala. Não espancador é porque naquele período não tinha o conceito de família que tem hoje, tá? Hoje nós temos um conceito de família muito aprimorado, né?
assim, onde se destaca muito o amor pelos filhos e tudo mais, pela esposa, tá? Mas naquele período não tinha esse conceito familiar. Então os pais, eles batiam nos filhos, né? Corrigiam com açoite, com chicote. Há casos até que os pais levavam filho para ser apedrejado, né? Por serem rebeldes. Então você vê que o negócio era terrível naquela. E por conta disso, a gente vê essa orientação de Paulo aqui. Paulo está dando orientação para o contexto de uma sociedade, tá? No contexto de uma sociedade. Dá para aplicar isso aqui hoje? Claro que dá para aplicar sim, porque hoje ainda tem pais que são espancadores, né? Ainda tem isso. Então, mas a ideia, né, é de que Paulo está dando aqui uma orientação para que eles fossem moderados, né? Que o bispo, né, aquele que fosse levantado ao ministério, teria que ser moderado, tá? A gente fala aqui os termos bispos, presbíteros, né, pastores, mas toda essa visão aqui é para ser dada, né, de uma forma generalizada, ou seja, para todo obreiro que for levantado ao ministério, tá? Essas orientações são aplicáveis a isso. Bom, continuando aí, né? Separei a parte que diz assim, ó, a princípio alguns se chocam com esse texto, mas possivelmente esses comportamentos e práticas foram observados naqueles obreiros, o que eu acabei de dizer, né? Então provavelmente isso aqui era algo que acontecia na época, né? Paulo observou isso, ele observou que a sociedade influenciava, né? A influência da sociedade entrou para dentro das igrejas, né? Os líderes que foram levantados, eles vinham com isso, com essas condutas sem moderação, espancando filhos e tudo mais. E aí Paulo, observando isso, dá essa orientação aqui, né, para Timóteo aí. Bom, separei também a parte que diz, ó, que sejamos pessoas equilibradas, que saibam dominar os sentimentos diante das pressões do dia a dia. Aqui, por que o comentarista traz essa palavra aqui? Porque um dos fatores que fazem com que o obreiro perca o seu equilíbrio, né, deixe de ser moderado, é exatamente essas pressões do dia a dia. Hoje, o obreiro ele tem que lidar com o trabalho, né? Geralmente os obreiros trabalham, né? São poucos ministérios que têm condição de custear, né, um obreiro. Então, eles têm que lidar com pressões no trabalho, em casa com a família, né? Então a gente vai ver todo esse conjunto de coisas exerce uma grande pressão e junto a isso, né, as situações da igreja. E aí então o obreiro fica sob uma grande pressão e o que pode acontecer é que alguns podem perder o controle, né, diante de tanta pressão e aí eles não perder o controle sobre os sentimentos, né, serem arrogantes, ignorantes com os filhos, né, talvez espancador, como aqui o texto fala, tá? E se não for espancador, mas um homem bruto com a família, então isso aí vai trazer todo um peso, né? Vai trazer toda uma consequência para o ministério, tá? A gente vai ver grandes homens de Deus, mas com famílias destruídas. Por quê? Porque ele por não saber lidar, não conseguir ser moderado, não saber lidar com as pressões do ministério, tá? Então aí, professor, oriente os alunos, né? Passe isso para os alunos. Se achar interessante um debatezinho, um comentário na classe que pode surgir, né? É uma aula para jovens, então alguns jovens, o jovem gosta de falar, né? Então ele pode ter de repente algo aí, um acréscimo aí, um adendo aí para a aula, tá? Vamos para o 2, né? O tema do tópico 2 é a conduta dos diáconos. No 2.1, o título é Os diáconos e a questão financeira. Interessante aqui esse tópico, né? Bom, separei a parte que diz assim, né? O impressionante que Paulo pontua para Timóteo que os diáconos precisam ser honestos e não cobiçosos de torpe ganância. Tá? Isso aqui é o seguinte, na época em que Paulo está dando essa orientação para os diáconos eles eram como administradores da obra de Deus, tá? Lembramos aí de Atos dos Apóstolos, como é que surgiu o diaconato, né? Porque as viúvas, uma parte aí das viúvas estavam sendo preteridas, né, na distribuição diária das contribuições,
e aí eles levantaram os diáconos para administrar aquilo ali. Então, se o diácono fosse cobiçoso, né, fosse movido por ganância, ele deixaria de ser aquele administrador, deixaria de ser um bom administrador, ele passaria a ser um administrador que ficava desonesto, né? Dividiria, né? Beneficiando panelinhas e aquela coisa toda. Então, toda essa orientação de Paulo aqui era por causa de algo que acontecia naquela época, como era visto um diácono. Trazendo para os dias de hoje, não é muito diferente, né? O diácono, ele continua sendo um administrador, né? Ele ainda é um administrador da obra de Deus, tá? Hoje, se bem que hoje em muitas igrejas o diácono ele tem funções mais de execução, né? Do culto ali e tudo mais, tá? Não tanto administrador, né? Mas também isso aqui também é aplicável. Bom, então separei também a parte que diz assim, ó. Infelizmente existem pessoas que assumem o ministério com o coração inebriado pelas cifras e pelo status que isto lhe confere, tá? Isso aqui tem um problema da sociedade moderna, pós-moderna que a gente vive, tá? E eu vou trazer esse comentário aqui para os irmãos, né? Deixa eu colocar aqui, ó, a fonte. Tá acabando aqui a bateria aqui do computador. Bom, continuando aí. Eu vou passar aqui uma situação que acontece nos dias de hoje, né? E aqui a gente tem que estar muito ligado com isso. O sistema financeiro, ele é um sistema que envolve os avarentos, né? Ou seja, se você tem um cartão de crédito e você passa a ganhar mais, há uma tendência de você se prender mais ao sistema de crediário. Né? Por quê? Porque você passa a gastar mais. Né? Isso acontece com muita gente. A pessoa ela passa a ganhar mais, ela não continua com as mesmas condutas que ela tinha anteriormente. Ela passa a ter gastos maiores. E aí, o que acontece? Aquele orçamento que era para ficar melhor, né? Depois que a pessoa teve um aumento de renda, aquele orçamento ele passa a ficar pior, que a pessoa, se ela aumentou R$1.000 na sua renda, ela preenche todo aquele R$1.000 ali com novos gastos, né? Então é isso aqui que está acontecendo com muitos obreiros. Aí é onde a gente entra aqui agora com o ensinamento dessa situação. A gente vai ver grandes obreiros aí que começam até bem, tá? Aí alguns, né, pregam, outros cantam, louvam, né? E aí o que acontece? Eles passam a obter dinheiro obter renda com isso. E aí é onde dá esse problema. Começa a entrar mais um dinheiro a mais. Aquele obreiro que vivia com R$3.000, com R$2.000, ele passa agora a ter no seu orçamento R$5.000. E aí o que ele faz? Em vez dele ou guardar um dinheiro, não sei, né? Ele manter a sua vida normal, ele passa a ter novos gastos. Ele passa a viver com aqueles R$5.000 agora. Só que aí ele vai prender toda a sua vida financeira, tá? Prender todo aquele gasto sem ter nada que sobre. E aí ele vai precisar de novos gastos. E vira um círculo vicioso. Ele vai cada vez mais estar envolvido e preso ao sistema financeiro. Então isso aqui é um alerta, né? A gente vai ver grandes irmãos, né? Hoje, que começaram como diáconos, começaram como presbíteros, tá? E hoje tem uma fama, um negócio muito grande, mas ele não consegue mais ir numa igrejinha ministrar uma palavra, ele não consegue mais ser um administrador de uma igrejinha pequena, porque ele está totalmente preso ao sistema financeiro. Isso aqui é um alerta, né, para os irmãos, e aí passe para os alunos da escola dominical, para eles terem essa cautela, né, para não se deixar envolver pelo sistema financeiro vigente. É uma prisão. O sistema financeiro é uma prisão que pode levar a pessoa a ficar cada vez mais dependente. É como um vício, né? Continuando aí, né? Vamos para o 2.2. O 2.2, eu vou ter que botar o carregador que não vai ter jeito.
continuando, né? O 2.2, o tema que seja primeiro aprovado, né? Que seja primeiro provado. Aí separei a parte que diz assim, ó. Paulo nos diz que é necessário primeiro colocar os diáconos à prova, né? Então, ou seja, disso daqui surgiu aquela situação, esse cargo, né, que muitos ministérios têm, né, principalmente as Assembleias de Deus, do auxiliar de trabalho, né? Surge disso daqui. Ou seja, ele primeiro entra numa prova, né? Para depois ver que seja verificado se ele é aprovado, né? Ele primeiro ele passa ali ele está em observação, por isso é o auxiliar de trabalho, tá? Bom, separei também essa parte que diz aqui, que é interessante, ó. Deixa eu ver aqui. O período de prova é um tempo em que muitas vezes nos servirá para olhar mais de perto a conduta do obreiro e alinhá-lo à conduta bíblica. Ou seja, o obreiro está naquele período de prova. Então, a gente vai ver ele mais de perto e aí ele vai, a gente vai poder alinhá-lo à conduta bíblica. Como é que é alinhá-lo à conduta bíblica? Isso aqui que é importante saber, né? Alinhá-lo significa, né, a gente vai orientá-lo, vai colocar ele de acordo com a conduta bíblica, né? A gente vai orientar ele, vai colocar, vai ver que alguma coisa que ele fez errado e vai falar com ele. O importante disso aqui é o quê? Né? Ao orientá-lo, a gente vai ver quem ele é, né? Se ele é sábio ou se ele é um tolo, né? Como é que é o sábio? O sábio, ele recebe uma orientação, a gente fala assim para ele, olha, você não pode fazer dessa forma. O sábio recebe uma orientação e ele gosta de ser orientado. Ele acha que está bem, né? Poxa, eu estou sendo cuidado aqui, eu tô aprendendo, tá? Isso é o sábio. O tolo ele recebe uma orientação, ele acha que está sendo perseguido, ele acha que estão contra ele, que querem derrubar, querem puxar o tapete dele, né? Mas esse é o tolo. Então a gente tem que isso daqui vai nos permitir observar se aquele obreiro, aquele auxiliar de trabalho é um tolo ou se ele tem uma sabedoria, tá? Ainda que ele esteja aprendendo, ele pode desenvolver essa sabedoria, tá? Então essa aqui é a ideia importante, né, nessas palavras aqui. Bom, o tema do 3 é características inerentes aos presbíteros. Esse aqui é o 3. E o 3.1, o título é Uma Conduta Familiar Exemplar. E aí separei a parte que diz assim, ó. Paulo estabelece ao escrever para Tito que até mesmo os filhos dos presbíteros precisam ser fiéis. Essa aqui é uma orientação de Paulo, que é importante, né? Que os filhos dos presbíteros, né, dos líderes, precisavam também ser fiéis. Ou seja, isso aqui vai demonstrar se aquele presbítero ele tem uma liderança sobre a sua casa, tá? Se o filho do presbítero, né, for rebelde, for escandaloso, for trazer escândalos, né, para a igreja, então aquele presbítero ele não tem liderança sobre a sua casa. Isso é um problema. Se ele não consegue liderar a casa dele, ele vai conseguir liderar a igreja, né? Então isso aqui tem que se tomar uma cautela, um cuidado, tá? É uma orientação aqui de Paulo, mas que ela serve para Tito, né? Paulo para Tito, e serve para os dias de hoje. Temos que aplicar isso daqui. Então você que é jovem aqui, está ouvindo, né, a nossa esse estudo, e você que é professor, ensine aí para os seus alunos jovens, né? Se eles forem rebeldes, ou se eles deixarem de cumprir as determinações do pastor, né, do ministério onde eles estão, eles vão trazer consequências para os pais deles, se eles forem, por exemplo, filhos de presbíteros, né, filhos de obreiros, ou seja, os pais deles vão ser vistos como maus líderes, né? Ou seja, aqueles que não têm capacidade de exercer liderança dentro da sua própria casa, então não vai exercer liderança na casa de Deus. Tá? Então, você que é jovem, né? Você que tem seu pai que é presbítero, pastor de uma igreja, pense sobre isso aqui. O ministério do teu pai, você está envolvido nele. Você faz parte do ministério do teu pai, tá? Isso aqui é um ensinamento importantíssimo, tá bom? Porque um dia você vai ser pai também. E aí você vai precisar que o seu filho seja parte do seu ministério, tá bom? Bom, no 3.2,
E aí nós vamos para o último subtópico, zelando pela verdadeira doutrina, é o tema desse subtópico. E aqui separei a parte que diz assim, ó, objetivando com isso que fossem refutadores de contradições. Tá? Então, a ideia de Paulo é que os obreiros tivessem, né, firmeza na verdade, e o objetivo é que eles fossem refutadores de contradições, né? Refutadores de tudo, né? Contradições, refutadores de heresias. Então, para isso eles tinham que ter firmeza na verdade. Então a gente precisa que hoje os obreiros eles sejam, né, como até a Bíblia mesmo coloca, né, bons manejadores da palavra de Deus. Que eles tenham firmeza na verdade, que eles tenham conhecimento da palavra de Deus. Amém? Essa aqui é a ideia. Por quê? Porque hoje, como na época de Paulo, hoje acho que até mais, né? Tem muitas heresias no meio do povo, no meio das igrejas. Tem muitas seitas, né? Muitos dogmas falsos. Então, os obreiros, eles têm que refutar isso daí. Eles têm que observar quando um pregador está na igreja ali, às vezes o pastor não está, está só lá o diácono, está só o presbítero. E aí vem um pregador, e o pregador começa a pregar um negócio ali estranho, uma coisa esquisita, que não está na Bíblia. Aí o obreiro, se não conhece a Bíblia, o obreiro que não gosta de escola dominical, o obreiro que não gosta de estudar a palavra de Deus, como é que ele vai fazer? Ele vai, né, não vai saber, não vai conseguir identificar os erros doutrinários ali daquela mensagem. Tá? Então isso aqui é muito importante para ser observado. Bom, separei também aqui a parte que diz assim, ó, quanto à sã doutrina é necessário cautela, pois devido à explosão de núcleos educandários teológicos, há enésimas teologias sem embasamento. Tá? Então, ou seja, né, da década de 80 para cá, e da década de 90, da década de 90 para cá, surgiram muitos núcleos teológicos, né? E o que acontece, eu observei isso, né, também, que muitos desses núcleos teológicos, eles não têm fundamentos bíblicos, eles colocam professores que estão ali só para ganhar um dinheirinho, né? Eles colocam pessoas ali que têm até um certo conhecimento, mas tem pouco compromisso com a palavra de Deus. Então a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa. Eu já observei e compartilho com os irmãos de obreiros visitando igrejas, né? E aí o que acontece? Pregadores, pastores, né? Líderes dessas igrejas. Eu estava em uma vez e o obreiro, ele estava naquela igreja visitando e a dirigente da igreja era uma pastora, né? Eu não tenho nada contra o ministério de pastoras, tá? Deixo isso bem claro. E sei que muitos também não têm nada contra esse ministério, por haver na Bíblia diversas mulheres que lideravam. Bom, então o obreiro estava lá naquele culto e aí foi dada a ele a oportunidade. O irmão tinha carteira de diácono. O irmão estava lá trajado como um diácono. Só que quem convidou não pesquisou, não sabia das convicções do irmão. Não conhecia o irmão na prática. O irmão pegou o microfone e ele quase destruiu o culto, porque ele não concordava com o ministério de pastora, ele não aceitava. Só que o que acontece? Ele pode não aceitar, tem todo o direito, mas ele não precisa ir lá acabar com o culto da igreja onde tem uma pastora. Ele pegou lá o microfone e falou que estava todo mundo em pecado ali na igreja, né? Então, uma coisa que é antiético, é fora da palavra isso daí, tá? Fora da palavra, não o ministério de pastor, fora da palavra a atitude do irmão lá de querer detonar o culto lá, né, que estava acontecendo. Graças a Deus os irmãos ali conseguiram, né, conter e não atrapalhar, né? Bom, então eu peço aos irmãos, né, professora, você que vai estar dando essa aula aí, que ensine isso aí aos alunos, tá? Passe essas condutas aqui, a importância do ministério, né? Hoje
muitos dos seus alunos que estão aí, muitos dos alunos vão ser ministros, né? Vão ser líderes um dia, tá? Então vamos aí para o nosso final, né? A conclusão, ela diz assim na conclusão: fomos chamados por Deus como seus embaixadores e diante desta vocação necessitamos ter uma conduta ilibada para o exercício ministerial, né? Simples, isso aqui, essa explicação, né? Essa conclusão é porque nós estamos sendo observados, né? Observados. Quando alguém chega para visitar uma igreja, ele observa primeiro, ele vai observar principalmente os obreiros ali, aqueles que estão em destaque, que estão no púlpito, que estão, né, na portaria, que estão no estacionamento, aqueles que estão trabalhando, é esses que vão ser observados. Por isso a importância aqui da conduta ilibada, tá? Bom, então quero, né, concluir aqui esse vídeo, tá? Agradeço aí você ter ficado até aqui conosco, tá? Deixa o seu like, se inscreva se você ainda não for inscrito, tá? E até a próxima aula, né? Os links estão aí na descrição, a chave Pix caso você queira contribuir, tá bom? Esse é um ministério importantíssimo, o ministério do ensino da palavra de Deus, e precisamos ter o máximo de dedicação nele. Deus abençoe a todos, uma excelente aula para você.